como no caso brasileiro, predomina sobre o financiamento proveniente de cidadãos. No caso do Brasil, nós temos no mínimo, na média, 2/3 dos recursos privados provenientes de recursos de empresas e 1/3 ou menos ainda provenientes de recursos de pessoas físicas. E o terceiro risco é o risco mais óbvio, é esse risco sobre o qual todo mundo fala agora, que é o risco de minar a integridade do representante, quer dizer, de realmente ter arranjos corruptos ou de ter troca-troca vinculado ao financiamento da política. Quer dizer, aquele que investe na campanha de um determinado candidato espera que ele tenha esse investimento retribuído, um retorno em termos de contratos governamentais ou outros favores. Né? Esse é o risco mais clássico, não vou me estender muito sobre isso. Então, essas são as 3 áreas sobre as quais, normalmente, os países, os estudiosos se preocupam e os escândalos circulam. Agora, em relação à reação, a resposta dos sistemas políticos a esses desafios, nós temos mais uma vez, enfim, simplificando um pouco 3 tipos de respostas. E nós podemos tomar essas 3 tipos de respostas um pouco também como uma cronologia histórica. Se nós olharmos para trás, a primeira coisa que os países fizeram, mais ou menos começando há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, isso começa, é impor limites e vetos a determinados doadores. Então se proíbe, por exemplo, o financiamento, esse é o primeiro passo, o financiamento pelo próprio Estado, pela própria administração pública. Isso é uma coisa muito corriqueira, de usar recursos públicos para financiar os candidatos do governo. Então, as primeiras medidas vão nessa direção, de coibir esse tipo de apoio. E hoje em dia, na maioria dos países, esse tipo de apoio unilateral é proibido. Um outro padrão é proibir financiamentos do exterior, financiamento estrangeiro. E depois há 2 ou 3 modalidades de ou proibir completamente o financiamento de pessoas jurídicas ou de excluir determinados grupos. Então, em alguns países, por definição, nenhuma pessoa jurídica pode aportar recursos para campanhas. Em outros países, determinados grupos, considerados grupos de risco, são excluídos. Esses grupos de risco são, por exemplo, como no caso brasileiro, concessionárias de serviços públicos, que não podem aportar, ou empresas que têm relações contratuais com o Estado. Em muitos países, esse tipo limitar o risco de possíveis arranjos corruptos é fixado na legislação eleitoral, excluindo todas aquelas empresas que têm relações contratuais com o Estado do financiamento da política. No caso brasileiro, isso não é o estado atual. Quer dizer, no Brasil, somente as empresas concessionárias de serviços públicos são excluídas, aquelas que têm relações contratuais com o Estado podem sim aportar recursos. E uma outra modalidade muito frequente é colocar, em vez de proibir completamente, colocar tetos máximos para os financiamentos. Quer dizer que a empresa não pode aportar mais do que R$10 mil, R$100 mil, algum tipo de teto máximo para tornar essa competição um pouco mais equitativa. No caso brasileiro, como todos vocês sabem, o teto não é absoluto, mas é relativo. 2% do faturamento bruto do ano passado podem ser aportados para as campanhas. Bom, essa resposta prevaleceu mais ou menos até meados do século passado, 1950, 60. E aí surge essa outra ideia que o Oded também mencionou, de, na verdade, resolver esse problema do financiamento da política e dos possíveis riscos envolvidos através do financiamento público. Quer dizer, a partir dos anos 50, 60, muitos países apostam fortemente nessa ideia de substituir o financiamento privado pelo financiamento público.
Aí tem várias modalidades. Uma mais módica é a isenção de taxas e impostos. Essa não tem muita relevância econômica, né? A outra modalidade é essa, começa a pesar a partir dos anos 50 e 60, é financiar diretamente partidos ou campanhas. Quer dizer, aportar recursos. A Alemanha apostou fortemente nesse modelo, a Espanha também, o México, 80% mais ou menos dos recursos dos partidos são financiados com recursos públicos. Então, tem alguns países que fortemente apostaram nessa solução e, digamos, hoje em dia nós estamos numa situação de uma pequena de dúvidas que surgem porque em muitos desses países os problemas permaneceram. Então, hoje em dia, existe uma dúvida se realmente o efeito foi substitutivo ou se o efeito foi complementar. E muita gente argumenta que, na verdade, só o tamanho do bolo cresceu, mas o financiamento privado e todos os recursos vinculados a ele permaneceram, né? Mas há um debate grande em torno dessa solução dos problemas através do financiamento público. E nos últimos 10, 20 anos, talvez nós possamos falar de uma terceira via, de uma terceira linha de tentar enfrentar esses problemas vinculados ao financiamento de partidos e campanhas, que está mais vinculado à ideia da transparência, a ideia que, na verdade, muitas regras são estabelecidas e rapidamente contornadas ou burladas pela prática, tanto em relação aos limites e vetos, como também em relação ao financiamento público, substituindo o financiamento privado. Então, enfim, a legislação hoje em dia, há muitos países que reformam a legislação em relação ao financiamento de partidos e campanhas ultimamente. A legislação tende a valorizar hoje em dia regras menos rígidas, mas um cumprimento das regras um pouco mais rigoroso, né? Então, por exemplo, uma ideia é tornar realmente o financiamento de partidos e campanhas transparente não só para os órgãos de controle, mas para os cidadãos. E nesse caso específico, o Brasil, pelo menos na América Latina, é um caso exemplar, né? Os outros países olham para o caso brasileiro como um caso exemplar e se orientam no exemplo, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, que divulga os registros eletrônicos das prestações de contas no seu site, o que facilita enormemente a possibilidade dos cidadãos, da mídia, das organizações não governamentais participarem desse controle, né? Então, eu acho que com toda a crítica e com toda a catarse que nós estamos vivendo em relação a essa prestação de contas e ao Caixa 2, esses temas todos no Brasil, nós temos que ter em mente que o sistema brasileiro não é, digamos, não é um dos mais atrasados, é um dos mais avançados e que tem, dentro da região da América Latina, tem um forte apelo para outros países, né? Essa combinação entre prestação de contas, isso é uma coisa onde outros países olham, e o acesso gratuito à rádio e televisão são os dois itens que realmente têm uma certa repercussão internacionalmente.